boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos, viu? E estou aqui com o meu baixinho que está ali na porta me assistindo. Ultimamente ele tem ficado mais ligado, né? Você quer vir aqui, filho? Pra ver? Vem aqui rapidinho que o papai vai te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ó o meu baixinho aqui, ó. Esse aqui é o famoso Paulo. É o meu baixinho. Vai ficar lá gravado lá no canal do YouTube do papai. Olha que coisa boa. Essa daqui é a live, filho. Tá vendo aqui as letrinhas aqui abaixo? São as pessoas que estão participando aqui da sala. Ó. Já teve até uma moça aqui, mandou vários coraçõezinhos. Olha que coisa boa. Ó, essa daqui é a sua tia, ó, Luciana, lá de Portugal. Você ainda vai conhecer. Tá vendo? Isso. Aí, ó. Beijinhos. Olha que coisa boa, meu filho. Viu? Isso. Tá todo mundo mandando beijinho pra você. Aí você vai lá com a mamãe agora, pro papai poder conversar com eles? Vai lá, filhão. Papai já vai brincar com você, viu? Coisa boa. É isso. A gente passa um tempo distante aqui. Meu filho fica um poço de carência. E aí daqui a pouco, terminando aqui, eu vou partir para uma personal live com ele aqui, para a gente poder descontrair um pouquinho, né? Ô, meus amigos, obrigado, viu? Obrigado aqui pela companhia, pela presença de vocês. E hoje nós estaremos conversando sobre um tema que tem se tornado muito premente nos dias de hoje, sobretudo pelas implicações nos quais ele nos remete, de modo a criarmos aqui um entendimento saudável sobre o assunto e, dentro dessa compreensão, a gente melhor se direcionar e se mobilizar nessa questão, né? Hoje nós vamos falar de religião e de espiritualidade, suas diferenças e os caminhos que cada qual estabelece diante de si como sendo uma proposta de vida, como sendo uma possibilidade alternativa de caminho para a vida, e os seus múltiplos significados para o ser. De maneira nenhuma, e essa afirmação que eu vou fazer, ela diz respeito a boa parte dos temas que nós conversamos aqui, de maneira alguma eu tenho pretensão de exaurir tudo quanto esse tema abarca como conteúdo. Mas certamente nos esforçaremos para problematizar, refletir e ponderar sobre boa parte dos pontos e, inclusive, eu quero contar com você que vai estar aqui nos assistindo ao vivo para participar, trazendo dúvidas, trazendo questões, trazendo depoimentos, trazendo acréscimos, tudo aquilo que possa contribuir e enriquecer com a nossa reflexão, ok? Eu acho, inclusive, que esse é um grande privilégio de estarmos aqui nessa interação ao vivo. Você, por exemplo, que vai estar me assistindo depois numa gravação, eu te estimulo muito a tirar uma possibilidade, um dia específico, para estar aqui com a gente aqui ao vivo, justamente para privilegiar essa oportunidade de interação, onde o nosso debate pode ficar muito mais enriquecido, né, com as contribuições, as perspectivas que cada um vai trazendo no curso do desenvolvimento aqui da nossa live, do nosso tema. Ok? Então vamos juntos, meus amigos. Espiritualidade e religião. Há um tempo atrás, tudo isso era sintetizado pela nomenclatura religião. E a palavra religião, ela acabava denominando
uma fenomenologia muito diversificada de comportamentos, de atitudes internas dos indivíduos, tanto quanto do comportamento coletivo e social dos envolvidos. No entanto, conforme um olhar mais analítico, mais isento e, por que não, até científico, tem de uns 30, 40 anos para cá debruçado um olhar, né, mais analítico para cima desse fenômeno, foi ficando cada vez mais inevitável eleger outras nomenclaturas que pudessem, de alguma forma, criar certas distinções básicas relativo a esse campo da religiosidade humana. Portanto, se formos partir do sentido etimológico da palavra religião, religare, né, que é uma proposta de religação do homem com Deus, né, isso já teve, né, o seu campo de pertinência relativo àquilo que traduzia o determinado comportamento de uma geração na condução da sua religiosidade. Porém, hoje, isso já não representa de maneira fidedigna o modo como a observação mais analítica tem conseguido constatar acerca do fenômeno da religiosidade no comportamento das pessoas. Portanto, religião hoje, ela está muito mais relacionada com o que seja um equivalente de tradição. São considerações históricas, tradicionais, que, por conseguinte, perfazem um escopo, um grupo de doutrinas que, no modo como elas são estabelecidas, elas dão conta de apontar para determinadas ênfases e importâncias que norteiam o comportamento, as escolhas e o modo de vida do grupo inserido dentro daquele segmento religioso. Portanto, falar de religião é você falar de, hoje, sobretudo em dia, é de você falar de crença compartilhada em grupo. Que no modo como eles se associam em torno de um saber tradicional em comum, aquilo demanda, né, ou aquilo deriva a produção de doutrinas, de regras e de propostas que passam a caracterizar a identidade daquele grupo, né? E naquilo em que o sujeito passa a pertencer ao grupo e a se submeter a tais doutrinas e condições, ele então passa a ser tratado como um membro daquele segmento religioso. Isso, vamos dizer, como fenomenologia sociológica e, por que não, até mesmo psicológica, tem sido o que define o que ultimamente tem sido chamado de vida religiosa, ou seja, de religião. Portanto, religião nós temos muitas. E eu creio que nesse campo aqui é que nós estamos falando que é onde existe a necessidade de respeito e, por conseguinte, é onde muitos acabam resvalando os pés na direção do preconceito. Isso porque
Quando a gente fala de uma conjugação de pessoas em torno de uma crença em comum, pela via da qual se estabelecem doutrinas, regras e condicionamentos que passam a nortear os comportamentos daquele grupo, nós então, conforme disse anteriormente, estamos aqui descrevendo uma potestade, né? Uma forma de organização de poder estruturada pelo modo como os seus membros se organizam e se articulam. Por isso, frequentemente, vocês vão observar a religião querendo se envolver com política, a religião querendo dominar todas as instâncias da sociedade que envolva a dinâmica do poder, né? Porque para a religião existe uma bandeira a defender, tanto quanto para esse modo e sob essa lógica ao qual nós estamos definindo um conceito de religião. Por esse lado, quanto mais numérico em termos de quantidade de pessoas essa religião for se desdobrando, mais se vai considerando um aumento de poder dessa religião, né? De modo que, então, cada religião ela vai tentando chancelar a sua legitimidade perante a sociedade e perante o meio onde ela está inserido, na sua tentativa de aumentar a sua quantidade numérica, porque é por essa via que ela consegue provar aos observadores a sua própria autenticidade. Portanto, é por isso que nós estamos falando aqui de uma dinâmica que pode ser plenamente mensurada por uma perspectiva sociológica, psicológica. E aí você vai ver todas elas, cada qual ao seu próprio modo, desenvolvendo abordagens para né, a produção, vamos dizer assim, de prosélitos. Já ouviu falar do prosélito? Prosélito é o termo que se refere àquela pessoa que é persuadida, né, referente aos códigos, doutrinas e conteúdos que um determinado segmento apresenta como solução de vida, e ela então passa a se submeter a tais critérios para então poder pertencer àquele grupo. Logo, aquele grupo conseguiu conquistar um prosélito, que na verdade nada mais é do que alguém que vai passar a se submeter aos critérios, às doutrinas e às restrições e aos direcionamentos estabelecidos por aquele grupo, para que então ela possa desfrutar das vantagens e das benesses que aquele grupo apregoa, que todo aquele que se condiciona aos seus critérios vive. Entendeu? Então essa é a forma de produção de prosélitos, né? Onde a gente cria um pacote de vantagens que passa a ficar condicionada por uma determinada quantidade de critérios e de condicionamentos. E naquilo que o sujeito se submete aos critérios e condicionamentos, então ele passa a se tornar habilitado para desfrutar daquilo que o grupo apregoa como sendo a vantagem e a benesse de ali participar. É por isso que, entendendo essa conjuntura no modo como ela se processa no meio dessa fenomenologia da vida religiosa, é que a gente vai entender que cada religioso dentro do seu próprio segmento, ele se entende como participando da comunidade dos iluminados. Você entendeu? Olha, estou aqui nessa comunidade dos iluminados
E nós temos a luz e a trevas habita ali do lado de fora. Ou seja, a trevas mora onde eu não estou e onde eu estou é onde a luz está, porque eu pertenço a um grupo que me convenceu que daquilo ao qual eu participo tem a ver com o meu ingresso no clube, né, vamos dizer assim, no grupo dos filhos da luz. Então, cada qual, na sua própria razão, reivindica para si o pressuposto de possuir a patente da luz, né? A patente da luz. E então, com a luz patenteada para o próprio grupo, é isso que é vendido como vantagem para aquele que está fora do grupo. E aí é só você parar para pensar como que existem pessoas carentes, como que existem pessoas emocionalmente alquebradas, como que existem pessoas subjetivamente fragilizadas, em função de uma estruturação subjetiva precária, em função de vivências traumáticas, enfim, em decorrência das mais diversas origens, mas o que não falta são pessoas interiormente e subjetivamente fragilizadas e adoecidas, que quando se deparam com um discurso que oferecem a eles a ideia conjugada com a sensação fornecida, né, fornecida, né, pela ideia transmitida de maneira coletiva pelo grupo, a pessoa então passa a tomar aquela sensação como um possível remédio para sua própria desintegração interna. De modo que, por aquilo que ela vive como déficit do lado de dentro, ela então toma como um possível remédio a credulidade coletiva de que, uma vez ela se submetendo a determinados critérios, ela então passará a desfrutar de uma nova identidade, de uma nova localidade, vamos dizer assim, de ser. Logo, com as nomenclaturas frequentemente utilizadas pelo campo religioso, ela sairá da dimensão das trevas e irá para a dimensão da luz. E aí você talvez agora já me suscitaria a primeira pergunta. Mas Felipe, fala para mim, você está falando tudo isso como se isso fosse um discurso vazio e que de fato e verdade não produz equivalência no coração dos envolvidos. Mas e se isso for uma verdade no coração daqueles que estão lá? Olha, pelo amor de Deus, não queiram me tomar como um cético, tá? Ou como alguém, no mínimo, pretensioso e que está aqui, de alguma forma, presunçosamente querendo chancelar e determinar aquilo que acontece no coração do outro, tá? Eu acho que no coração de cada um, quem pode responder é apenas o próprio sujeito. O que eu estou falando aqui é uma coisa que você que está me ouvindo aí, se você tiver uma mente minimamente aberta, isenta, curiosa até, e talvez com uma pitada de um potencial analítico, você vai ver que o que eu estou dizendo aqui não é algo difícil de se observar na experiência do dia a dia. Por que eu estou dizendo que acaba que o discurso do coletivo empresta solução para os dilemas e as dificuldades do indivíduo, que passa a traduzir aquilo que o coletivo propõe como uma medida de verdade, e isso, pelo menos enquanto dure o vinculamento desse indivíduo com um grupo, produz efeitos de verdade dentro dele, né? Produz efeitos de verdade dentro dele. Produz porque
Depois da espiritualidade, que é um conceito que nós ainda vamos falar aqui, eu ainda não entrei nessas sendas, mas depois da espiritualidade é justamente o espírito de grupo, a mentalidade coletiva, que mais simula aquilo que a espiritualidade produz no indivíduo. Portanto, a mentalidade coletiva, uma vez orquestrada numa determinada direção, no modo como ela produz uma certa coesão naquilo em que ela concorda, isso produz um peso de influência e de reação na vida do indivíduo. E o indivíduo, para conseguir se isentar e criar uma saudável emancipação relativo à influência exercida do grupo sobre a sua individualidade, ele tem que carregar certas vivências, certas experiências e certos amadurecimentos internos, que é algo possível só na ordem de uma espiritualidade mesmo, propriamente dito. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Portanto, voltando aqui para essa análise da fenomenologia religiosa, estamos aqui então refletindo o modo como a mentalidade coletiva concordante numa dada direção, ela produz um simulacro de espiritualidade para o indivíduo. E aí é por isso que aquele indivíduo que se torna um prosélito de uma dada religião, ele passa a ser um defensor contumaz daquele grupo religioso. Porque aquele grupo religioso precisa ser verdade, sob pena disso representar a destruição daquilo que se ajeitou dentro da sua própria subjetividade. Conseguem entender o nível da coisa? E aí é por isso que isso, no coração desses prosélitos, quando não tornam eles violentamente aguerridos contra quem pensa diferente, por outro lado, acaba tornando eles presunçosos em relação à sensação que eles passam a compartilhar em função daquela concordância coletiva, que partilham crenças parecidas e que vão, então, portanto, criando uma espécie de orgulho na alma, né? Que insufla no sujeito, vai insuflando no sujeito uma gradual sensação de superioridade dele em relação aos demais, em relação a quem não participa, em relação a quem não está enquadrado dentro do mesmo grupo. Estamos aqui fazendo análise de desdobramentos da fenomenologia religiosa e no modo como ela se processa na nossa psicologia pessoal, individual. Portanto, embora ainda tendo muito mais coisas a falar, quero então aqui já partir para a espiritualidade. A espiritualidade, ela é diferente. A espiritualidade, ela pode até acontecer em meio, né, a esses atravessamentos da influência da mentalidade coletiva sobre o sujeito. Mas a espiritualidade, ela não está condicionada a essa dinâmica e a essa influência. A espiritualidade, ela é algo que surge no sujeito não como aquilo que vem de fora para dentro, mas é como aquilo que brota de dentro para fora. E é algo tão singular e tão especial que aquilo traduz para o próprio sujeito
uma realidade absolutamente especial. E nesse tipo de experiência, inclusive, poucas vezes se tem palavras para conseguir expressar e explicar para o outro a natureza singular daquilo que se desdobrou para o lado de dentro. Portanto, eu creio que quando a gente começar aqui a desenvolver o que seja espiritualidade, possivelmente vocês vão concluir junto comigo que nós estamos vivendo um momento onde nós temos uma sobrecarga de religião, mas uma escassez de espiritualidade. A espiritualidade, ela é uma sensibilidade intuitiva que desperta dentro do sujeito uma via alternativa na sua forma de ler e perceber não só a realidade da vida, mas a sua própria realidade, a partir de sensibilidades e realidades que habitam muito além daquilo que os nossos sentidos podem alcançar. Aquilo que os nossos sentidos podem alcançar. Portanto, existe muita espiritualidade que pode, inclusive, colocar o sujeito numa linha de contramão daquilo que seja a ênfase exercida pela religião. Pela religião enquanto esse fenômeno histórico, sociológico, psicológico que estávamos agora há pouco aqui desdobrando acerca dele. A espiritualidade, ela desdobra dentro da gente a natureza específica de uma experiência que desperta na gente um sentido de conexão com algo superior, mesmo que a gente passe por decepções dentro dos grupos coletivos religiosos, mesmo que sejamos questionados pelos nossos observadores externos. Portanto, estamos falando aqui de uma fenomenologia que transcende algo que possa ser meramente decifrado sociológica ou psicologicamente, justamente porque se trata de algo espiritual. Espiritual. Portanto, quem dispõe de uma espiritualidade, embora seja uma pessoa aberta e inspirada para compartilhar com o outro e com a vida o melhor de si, ela não tem a menor ambição, muito menos uma obsessão, de fabricar clones de pessoas que acreditem e percebam a vida da mesma forma que ela. Isso porque aquilo que ela carrega dentro de si é algo tão singular e pessoal que ela entende que isso passa a ser então uma vocação que, na melhor das hipóteses, leva ela não a convencer a tornar o outro um igual, mas a tornar o outro um meio pelo qual ela aperfeiçoa aquele bem nela mesma. Nela mesma. Portanto, a espiritualidade, ela é uma percepção íntima do ser e que dá a ela sustentação e vivacidade, mesmo quando essa pessoa vivencia contradições no âmbito sociológico e psicológico. Por exemplo, existe muita gente que teve relação com a religião e uma vez que ela tenha se decepcionado com
com essa dimensão coletiva, ela então passa a se tornar antirreligião. Porque uma vez magoada e ferida, ela então se torna vocacionada a querer descaracterizar e macular, desacreditar tudo aquilo que outrora ela se entregou com tanta sinceridade, mas acabou sendo triturada pela inconsistência, pela incoerência daquela realidade. E como aquilo se tratava apenas de religião, na sua fenomenologia psicológica e sociológica, então, magoada e ressentida, ela passa a se comportar como uma antirreligiosa. E aquilo que outrora ela se submetia, ela agora busca transgredir como forma de protestar em relação à hipocrisia, à inconsistência, à falácia e a toda distorção que acaba sendo produzida no meio religioso. Felipe, seria inviável a vivência de uma espiritualidade dentro da religião? Não. Inclusive, sem sombra de dúvida que existe dentro da religião muita gente que dispõe de uma espiritualidade, né? Mas nem todo aquele que tem uma religião tem uma espiritualidade. Portanto, a gente poderia dizer, sim, que uma pessoa que desperta para uma espiritualidade pode até estar dentro de uma religião. Mas nem toda pessoa que está dentro de uma religião desperta para uma espiritualidade. E é notório você perceber aqueles que não vivenciaram esse despertamento espiritual, porque são aqueles que são os mais preconceituosos, ufanistas, superiores, prepotentes, que carregam aquela empáfia de possuírem a patente do céu e de serem os porteiros do inferno, selecionando quem vai e quem não vai para lá. Esses daí, eles vivenciam uma fenomenologia psicológica grupal e que, no seu arcabouço teórico, carrega as nomenclaturas religiosas do sagrado. Mas isso não passa de uma fenomenologia sociológica e psicológica. Porque aquele que desperta para uma espiritualidade é aquele que vivencia uma realidade à parte e singular dentro de si. E aí, meus amigos, inclusive é pela via da espiritualidade que a gente então vai a vivenciar e ter a possibilidade de experimentar uma vivência diferenciada nos momentos de crise da vida. Nos momentos de crise da vida. Isso porque não vai ser incomum de você encontrar religiosos que caminham na sua superioridade, na sua arrogância, só enquanto tudo está dando certo. Mas a hora que eles esbarram com alguma crise, com alguma contradição, acabam sendo as pessoas mais desesperadas, inclusive do que aqueles que não possuem nenhuma religião. Na verdade, eu posso dizer para vocês que não é incomum você encontrar ateus que possuem espiritualidade. Eu digo ateus porque eles são céticos dos
conceitos majoritários e predominantes do modo como se entende quem é Deus, o que é sagrado, das doutrinas, do que seja santidade, ou seja, de toda essa concepção compartilhada pela via do segmento religioso, você vai ter ateus que, embora discordem dessas propostas, são pessoas que no íntimo elas possuem uma reverência pelo transcendente, pelo grande outro, pelo universo, pelas forças indômitas e atuantes daquilo que não está sujeito e condicionado ao controle humano. São pessoas altamente harmonizadas com essas dimensões. E por que não, então, não podemos dizer que são pessoas espiritualizadas, embora ateias no que diz respeito às propostas da religião? Portanto, meus amigos, por que eu estou criando aqui essa reflexão? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que uma pessoa religiosa, nos moldes do perfil que eu estou descrevendo aqui, dificilmente conseguiria resistir a assistir a minha live até esse ponto aqui. Porque geralmente eles são tão enfatuados nas suas próprias certezas que, pelo modo como eu estou relativizando a maneira deles de viverem, eles já teriam me desqualificado. Né? Isso porque a mentalidade religiosa, ela inclusive possui várias ferramentas de desqualificação da autoridade de quem fala, como forma de legitimar as suas próprias certezas. E uma das formas principais com os quais ela se utiliza é fazendo um escrutínio da vida moral do sujeito. E se o comportamento moral do sujeito tiver alguma coisa evidente para o público, eles já tomam aquilo como um depreciativo para desautorizar o discurso do sujeito. Mesmo que aquele sujeito esteja falando verdades, mesmo que aquilo que esteja sendo pronunciado esteja alinhado com o sentido da vida, mas se de alguma forma criar uma relativização para essa sensação de enlevo e superioridade, eles então partem para o massacre, porque é esse enlevo e superioridade que simulam neles mesmos aquilo que eles chamam de paz. Mas sentimento de superioridade não é paz. Sentimento que fica criando distinção hierárquica entre eu e o próximo, isso pode ser algo da ordem do prazer. Isso pode criar em mim uma determinada satisfação que entre como compensação de inferioridades não resolvidas, de complexos de rejeição não tratados, de déficits na minha autoestima. Mas paz, propriamente dito, isso não é. Paz, isso não é. Isso é apenas uma gratificação narcísica de quem encontrou, numa dada sensação de superioridade, a superação de traumas não resolvidos da sua autoestima e da sua autoimagem do passado. Paz, propriamente dita, só a espiritualidade produz. Porque a espiritualidade, ela não nega a nossa própria verdade. E a espiritualidade, ela nos conduz para a paz que nasce do paradoxo. Como assim, Felipe, do paradoxo? Sim, porque é uma paz decorrente do fato de você entrar em contato com a sua própria sombra. E o que é sombra? São aquelas características da nossa personalidade e da nossa própria verdade que geram desgosto e vergonha para nós mesmos. Portanto,
uma espiritualidade saudável não nos exime dessa constatação, dessa conscientização. Porém, paradoxalmente, ela se permite acreditar numa aceitação superior que unilateralmente resolveu te amar, mesmo na realidade mais degradante que você possa encontrar dentro de você. Isso é graça. Isso é harmonização. Isso é uma conscientização que te leva, por conseguinte, a não se tornar superior a ninguém. Pelo contrário, faz do seu próximo um semelhante. Um semelhante. É por isso que os misericordiosos, os aptos para a misericórdia, serão sempre aqueles que primeiro tenham sido alvo de misericórdia. Mas como a religião ela lida com esses elementos da nossa fenomenologia subjetiva pela via das regras que convencem o sujeito que pelo quanto que ele se sacrifique, pelo quanto ele se entregue, ele então se torna merecedor, dependendo da sua dedicação, essa sensação de merecimento é justamente o que incita nele a superioridade que o leva a discriminar, acusar e condenar os seus semelhantes. Portanto, nessa direção, a mentalidade religiosa passa a ser uma grande contribuidora para a alienação, onde eles vendem a ideia, ou o contexto de uma realização que, ao invés de tornarem os seus membros mais conscienciosos de si e, portanto, mais equilibrados na relação consigo mesmo e com o mundo, vai formando um exército de pretensiosos que passam a se distanciar de quem pensa diferente, de quem age diferente, vai fazendo acepção de pessoas em todas as direções, criando inúmeras restrições e compartilhando entre si não só de perspectivas, mas de sensações de superioridade em relação aos demais. Agora, a espiritualidade ela é absolutamente pessoal. E naquilo em que ela acontece aqui do lado de dentro, ela é tão íntima que isso produz no sujeito uma maneira singular de ler e interpretar a vida. De ler e interpretar a vida, de modo que nela vai sendo produzido desafios, dificuldades e singularidades que, mesmo que ela não tenha o apoio da maioria, mesmo que ela não tenha como ser sustentada pelo grupo, mesmo que ela não receba apoio psicológico necessário para a estabilização, paradoxalmente ela desfruta de uma força que nasce de dentro. Por exemplo, Abraão. Abraão é um personagem que hoje ele é patrono, pelo menos, de 3 das maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Mas o Abraão, aquele sujeito histórico lá de trás, ele não tinha a menor pretensão disso.
Isso foi o que fizeram dele, mas não necessariamente o que ele foi. Abraão foi um homem, como nós, um ser humano, e que ele deu passos na direção de quem possuía uma espiritualidade. E isso fica expresso pelo modo como ele atravessou contradições que ficavam muito complicadas de receber uma sustentação e uma equivalência do coletivo social de sua época, nem sequer de sua própria família. Primeiro é o chamado que Abraão recebe, de uma maneira absolutamente pessoal e singular, de sair da terra da sua parentela e de peregrinar para uma terra sem endereço especificado. Ora, num tempo e numa época onde não existia policiamento local, onde tudo era muito arriscado, e nos campos e nos locais ermos havia muito risco e muito perigo de assaltos, de expropriações e de covardias, o mais indicado naquela época era você viver em grupo, viver agrupado, porque pela via do grupo você então tinha não só a sensação psicológica, mas o próprio fato em si de dispor de uma maior segurança, sua e dos seus. Mas Abraão recebe esse estranho chamado para se emancipar e se distanciar do seu ninho de segurança psicológica e seguir na direção de uma terra que lhe seria indicada. E aí você poderia chegar e dizer, mas é porque ele não tinha nada a perder. Não, Abraão, ele tinha muita coisa a perder. Não podemos comparar o que significava riqueza naquela época em relação ao que seja riqueza hoje. Mas para os padrões do que era riqueza naquela época, Abraão era um homem abastado. Tinha gado, tinha cabeças de ovelha, tinha servos, né? Ele tinha uma estrutura, então não era aquele tipo de coisa que dava para você fazer assim de uma maneira irresponsável, sem noção, porque não se tem nada a perder, porque ele tinha. Portanto, como é que se toma um passo desse? Esse passo ele se toma muito menos na direção de você tentar convencer as pessoas acerca da lógica e da pertinência, né, de uma decisão dessa natureza, do que de um passo em fé, entendendo que aquilo tem a ver com um chamado interno, daquilo que te realiza e que te coloca na linha de uma realização superior, que só aquele que carrega o chamado do lado de dentro sabe dizer o que isso representa e o que isso significa. É ali que tinha uma espiritualidade, e é nisso que Abraão dá o seu primeiro passo de fé, na contramão de tudo aquilo que seria o mais recomendável para a lógica linear da nossa maneira de ler e interpretar as coisas aqui nessa vida. Né? Porque na medida em que sair da casa da sua parentela se torna uma doutrina, e que dali em diante passaria a ser repetido por todas as gerações como uma forma de reproduzir ou como uma forma de vivenciar o sagrado, aí isso deixou de ser espiritualidade e virou religião. Porque a religião copia, a espiritualidade inaugura. A religião reproduz, a espiritualidade cria. Pela religião a gente vivencia respaldado pela concordância e pela aprovação daqueles que nos observam. Pela espiritualidade, por vezes, o nosso caminho se torna uma contradição,
para aqueles que nos acompanham e nos observam. E aí, daqui a pouco, Abraão sai e começa a peregrinar a esmo. E aí vai passando por inúmeras aventuras que eu acho que não cabe a gente aqui mencionar, até que então ele vai e recebe a promessa de que ele seria o pai de uma infinidade de pessoas. Mas a esposa dele era estéril. E aí, naquilo em que naquela época estavam acostumados, né, a terem filhos com 20, 30, 40 anos, Abraão aguardou nada menos do que 70 anos para que então viesse o seu filho. 70 anos. Foi feita uma promessa cuja realização só aconteceu 70 anos depois. Para imaginar se isso poderia ser sustentado por algum espírito de grupo. Um espírito de grupo sustenta aí uma quantidade razoável de anos, mas chega um momento que vai ter gente que vai dizer, cara, já deu, né? Desiste dessa história aí, porque não vai, não é. Mas é interessante como que ele foi sustentando essa certeza anos a fio. E para além de qualquer expectativa, aos 100 anos de idade, pela certeza que ele nutria, Abraão vence a própria impotência física e consegue fazer um filho em Sara. Veja como que a espiritualidade, ela singulariza a nossa jornada, de maneira a tornar a nossa caminhada algo cheio da criação de belezas que expressam a glória de um amor superior sobre nós. Enquanto a religião, ela vai uniformizando os comportamentos e clonificando as aparências, de modo a ficar todo mundo igual. Né? Todo mundo igual, pensando parecido, se comportando parecido, fazendo escolhas parecidas, né? Que é aquilo que a gente poderia chamar, né? Que eu já ouvi falar de operação bonsai, né? A semente, ela até nasce, ela cresce, mas ela fica uma árvore cotoco para poder virar enfeite de prateleira, né? O sujeito não mata, não rouba, mas ele também fica naquela normose, né? Naquela normose pausterizada de total semelhança e similaridade com a trajetória dos seus pares. Abraão não. Abraão, ele tem uma história altamente singular. E quando aquele velho que virou uma piada pela certeza que ele sustentava durante anos a fio, finalmente engravidou Sara, e Sara, sua esposa, teve um filho. Meu Deus, o cara que era uma piada, que tinha virado chacota, virou uma lenda. Olha para imaginar, você, caramba, a gente sabe de Abraão. Aquele lá, o velho lá que a gente ia perguntar, ô Abraão, tu vai ter um filho? Ele de voa. Pô, tu sabe de Abraão? O cara teve um filho, velho. Caramba, Abraão teve. E aí, meu Deus, o cara de chacota virou lenda. E aí, para imaginar. Desfrutando, né, daquela gloriosa afirmação, da consagração, de certezas que o fizera passar por maluco, por intransigente, por alienado durante tantos anos. E aquilo então se traduz como uma realidade, silenciando todos os seus críticos e comediantes. Aí vem a voz de novo, 7 anos depois do nascimento do filho, e diz: Abraão, prova agora o teu amor por mim.
leva o teu filho até um monte onde eu vou te mostrar, sobe e sacrifica ele para mim. Para quem que você conta isso? Para quem que você compartilha isso? Abraão não teve para quem contar isso. Isso deve ter sido angustiante demais. Mas de alguma forma Abraão ele cria que aquilo que o movia era uma força de vida e que mesmo que pudesse levá-lo para as vivências mais improváveis e contraditórias que a concepção das pessoas e os nossos próprios sentidos possam produzir, ele estava disposto a abraçar a loucura pelo amor que ele tinha por aquela força que o vitalizava. Isso é espiritualidade. É quando a gente às vezes fica se ressentindo. A grande verdade é que todos nós temos um espírito de religioso, porque a gente quer que a nossa história sempre seja plausível para a observação do outro. A gente quer sempre explicar e ser entendido por todo mundo, e quando as pessoas não nos entendem, meu Deus, a gente entra em parafuso. E a gente entra em parafuso porque a gente não tem uma espiritualidade. Porque a hora que a espiritualidade nasce, nós não vamos aqui romantizar dizendo que o olhar do outro não nos afeta em nada e que a contradição experimentada nos nossos sentidos não vai nos produzir consternação, aflição e angústias, mas é porque todos esses elementos já não passam a ser os governantes absolutos da nossa escolha. E é aí que nasce a verdadeira liberdade.